Olá, alunos do curso técnico em eventos. Eu sou o professor Deusdete Barros e vou trabalhar com vocês nesse módulo a disciplina interculturalidade. Nessa disciplina a gente vai discutir vários conceitos, o que é cultura, quais os tipos de cultura, para poder chegarmos no ponto principal da disciplina, que é a questão da interculturalidade. E a partir daí vamos discutir também a diversidade cultural, a influência que uma cultura exerce sobre outra, até chegarmos hoje à questão da globalização e como a globalização está interferindo nas relações culturais. A gente está iniciando a nossa disciplina na unidade 1, certo? E a gente vai trabalhar na apostila da aula 1 à aula 8, iniciando exatamente pela questão do conceito de cultura, né? No lugar comum a gente diz que cultura é o conjunto de manifestações, de crença, de religiões, de hábitos de um povo ou de um grupo, certo? Esse conceito, lógico, ele não nasceu agora, ele foi construído ao longo do tempo e faz referência principalmente aos conceitos criados pelos franceses e pelos alemães no século XIX. A Alemanha, por exemplo, século XIX, até o início do século XIX, era um país dividido, certo? Eram vários reinos independentes, mas que tinham cultura única, uma cultura semelhante. Então, a partir daí, eles criaram esse conceito de cultura, levando em consideração a questão da língua, da religião, das crenças e dos hábitos comuns. E os franceses deram a contribuição também para que hoje a gente tivesse esse conceito de cultura. Então, a primeira coisa que a gente deve enfatizar para que vocês assimilem bem é que a cultura ela é relativa. Como existe povos diferentes, com religiões diferentes, com hábitos diferentes, com crenças diferentes, consequentemente, existem culturas diferenciadas no mundo todo. E, às vezes, mesmo dentro do mesmo país, a gente vai ter variações culturais. O que não significa dizer que esse país não tem uma cultura padrão, mas ela tem variações e é importante para vocês que vão trabalhar com esse público entender essas variações culturais dentro do mesmo país também. Bom, a partir do momento que a gente define esse conceito de cultura, a gente deve lembrar exatamente que não existe cultura superior à outra. Se todos os povos têm culturas diferentes, ou se muitos povos têm culturas diferentes, cada um produz o seu tipo de cultura. E a cultura é resultado exatamente das relações sociais e materiais de um conjunto, de um grupo. Consequentemente, as culturas são diferentes, mas não significa dizer que exista cultura superior à outra, certo? Dentro da nossa disciplina, um dos conceitos que é importante vocês terem em mente é exatamente essa questão do relativismo cultural. A gente não pode estar comparando culturas, certo? Como se existisse um padrão cultural, como se existisse uma cultura mais importante, uma cultura principal, certo? Vocês que vão trabalhar com grupos variados, com povos diferenciados, vocês têm que ter isso em mente e saber lidar com isso, para que profissionalmente vocês tenham um sucesso na vida, e esse é o objetivo maior da nossa disciplina, certo? Bom, se a gente diz que existe povos diferentes, consequentemente a gente está falando que a cultura ela não é algo biológico, ela não é hereditária, digamos assim. Se a cultura é produzida nas relações entre os grupos, consequentemente ela pode ser mudada, certo? Um exemplo clássico que a gente pode dar é que um chinês, um filho de chinês que vem morar aqui no Brasil, certo? Ele vai trazer parte da sua cultura. Lógico que ele aprendeu enquanto vivia na China, mas aqui no Brasil, com a convivência que ele vai ter, com o contato que ele vai ter com pessoas de outra cultura, no caso dos brasileiros, ele pode muito bem adquirir hábitos culturais daqui. Então, um chinês, por exemplo, que passa a gostar de samba aqui no Brasil, que passa a formar, por exemplo, com outros chineses, digamos, um grupo de samba, isso é um exemplo exatamente de que a cultura ela não é hereditária, ela é aprendida através da convivência social. Se fosse hereditária, mesmo vivendo aqui no Brasil, ele não iria, lógico, assimilar a nossa cultura. Ele iria trazer e permanecer com a cultura chinesa, certo? Bem, a partir do momento que a gente trabalhou esse conceito do que é cultura, certo? A diversidade cultural, a gente vai trabalhar o ponto principal da nossa disciplina, que é exatamente a questão da interculturalidade. O que seria a interculturalidade? É exatamente a forma como as culturas interagem e se relacionam, certo? Lógico, isso mostra para vocês que existe mutabilidade na cultura. A cultura de qualquer povo que seja, ela não é permanente, ela muda ao longo do tempo e, lógico, a convivência com outras culturas contribui exatamente para essa mudança, certo? Na apostila de vocês têm uma poesia do Oswald de Andrade chamada Erro de Português.
em que ele diz exatamente o seguinte: quando o português chegou debaixo de uma baita chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O que é que ele quer mostrar com isso aí, essa poesia do Oswald de Andrade transmite para a gente? Exatamente que houve uma influência cultural muito maior dos portugueses sobre o indígena do que o inverso. Quer dizer, pela uma superioridade técnica, os portugueses impuseram mais sua cultura sobre os índios. Não significa dizer que eles também não tenham sofrido interferência cultural. Nós brasileiros somos uma amostra disso, uma prova viva disso. Então, essa poesia ilustra exatamente essa questão da interculturalidade. Quer dizer, quando povos com cultura diferente têm contato, é lógico que há uma troca de cultura, há uma permuta de cultura. Às vezes predominando a cultura de um sobre o outro, mas sempre havendo uma assimilação mútua. E esse tipo de interculturalidade, ou seja, esse relacionamento entre as culturas, essa interferência de uma cultura sobre outra, ela se dá de maneira diferente, certo? E inclusive há mudanças internas que a gente chama. Dentro da própria cultura pode haver uma mudança ao longo do tempo, certo? Significa dizer, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar é no caso do Brasil aqui. Ao longo da história a gente sabe que a mulher, certo, na sociedade brasileira, ela foi marginalizada, né? Vocês sabem que antigamente as mulheres não tinham direito de voto, a mulher não tinha acesso ao mercado de trabalho. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas pegando aqui o Brasil, a gente sabe, por exemplo, que em 1934 as mulheres ganharam o direito de votar, de participar politicamente. Isso é uma mudança cultural, quer dizer, isso mostra que a nossa cultura mudou ao longo do tempo. Assim como também, lógico, ao longo do tempo aqui da nossa história, a mulher passou a fazer parte do mercado de trabalho. E hoje isso é visto, lógico, como uma coisa comum, natural na nossa cultura. Mas não foi, certo? Mas há também questão de mudanças externas, certo? Se esse exemplo da mulher é uma mudança interna, a gente pode citar na própria cultura brasileira mudanças externas. Que mudanças externas seriam essas? Seria exatamente mudança sofrida a partir da imigração ou da relação entre culturas que são próximas. Vou dar um exemplo talvez mais simples e mais fácil de vocês entenderem, que é a questão do futebol, né, que é considerado uma paixão nacional. O futebol, dizem que o Brasil é o país do futebol, mas lembre-se que o futebol não nasceu aqui. O futebol praticado pelo brasileiro hoje foi trazido por um imigrante inglês chamado Charles Miller, né, que trouxe da Inglaterra a primeira bola de futebol, e a partir daí o futebol foi aos poucos se popularizando e virou parte da nossa cultura. Talvez seja um dos elementos culturais que é mais lembrado pelos estrangeiros com relação ao Brasil, certo? Ou seja, essa mudança, essa interculturalidade aconteceu de maneira externa, por uma influência de um elemento externo ao nosso grupo, certo? E com relação a essas mudanças externas, talvez hoje você esteja presenciando os momentos de maiores mudanças, ou seja, de maior influência externa com a globalização. O mundo hoje virou pequeno, digamos assim. Foi um tempo em que o mundo era grande e a distância entre as pessoas era enorme, às vezes praticamente intransponível. Com a globalização, com a internet, com o contato que os povos diferentes têm, é muito natural essa rapidez, digamos assim, de interferência de uma cultura sobre outra. Lógico que, dependendo da força de uma cultura, certo? Ela pode exercer mais influência ou receber mais influência. Mas, sem dúvida nenhuma, a globalização é um prato cheio para vocês entenderem exatamente essa questão da influência externa da interculturalidade. Bem, entendido então o que seria interculturalidade, a gente passa a trabalhar outros conceitos dentro desse leque que é a cultura. E um dos conceitos que a gente deve trabalhar é a questão de cultura popular. O que seria cultura popular? Essa definição de cultura popular, ela surgiu meio que de maneira pejorativa. Quer dizer, as próprias elites definiam cultura popular como sendo aquelas culturas produzidas por grupos que eles consideravam inferiores ou marginalizados, certo? Lógico que ao longo do tempo, essa cultura popular ela vai ganhando destaque e, lógico, conquistando seu espaço e seu respeito. Mas é bom lembrar exatamente que esse conceito, ela traz em si, digamos assim, um sentido meio pejorativo. E, por outro lado, contrapondo a cultura popular, a gente tem o conceito de cultura erudita, que ele surgiu exatamente, lógico, entre os europeus, para definir, para caracterizar aquela cultura produzida pelas elites, ou pela nobreza, se a gente for lembrar aí, o tempo áureo da Europa, o tempo do antigo regime europeu, onde os nobres tinham privilégios e, consequentemente, se consideravam superiores aos demais. Então, a cultura ligada às elites, ao longo do tempo, foram definidas como cultura erudita. Essa cultura erudita, normalmente, era uma cultura mais
mais acadêmica, digamos assim. Ela é produzida, digamos, de maneira sistematizada e, consequentemente, ela chega a um público menor. Ela tem um público mais restrito, mesmo porque, em geral, né, a elite significa parte menor de uma sociedade, ok? Mas hoje, com o passar do tempo, houve uma aproximação entre cultura popular e cultura erudita. Antigamente, até pelas questões de diferenciações sociais, né, determinação, digamos assim, de espaço de cada grupo, havia um distanciamento, entre a cultura popular e a cultura erudita, certo? Hoje não, até porque existe interesse por trás, que a gente chama de indústria cultural, que visa aproximar, que procura aproximar a cultura erudita com a cultura popular, certo? Então, hoje em dia, a gente vê exemplos de shows, por exemplo, em que grupos de danças populares se apresentam junto com orquestra sinfônica, ou de música popular junto com orquestra sinfônica, que normalmente é relativa à cultura erudita, ok? Bom, definido o que é cultura erudita e cultura popular, a gente pode juntar esses conceitos também o conceito de cultura de massa e indústria cultural, certo? A cultura de massa é exatamente quando, principalmente a mídia ou a indústria cultural, ela pega uma cultura que normalmente é popular e ela faz com que essa cultura ela seja aceita, digamos assim, assimilada ou, digamos assim, comprada por um grupo maior, bem mais ampliado. Se a gente for pegar, por exemplo, na apostila de vocês têm imagem exatamente, por exemplo, de grupos carnavalescos, que antigamente tinham certos blocos carnavalescos que eram restritos mais às camadas populares, né? O próprio carnaval em si surgiu como um elemento ligado às culturas populares e não era cultura de massa. Hoje o carnaval já é uma cultura de massa, quer dizer, ela chega a todos os grupos sociais no Brasil e, lógico, a gente sabe que, principalmente em alguns espetáculos que a gente vê aí midiático relativo ao carnaval, existe uma indústria interessada nisso, existe uma indústria por trás disso, que é exatamente o que a gente chama de indústria cultural, que ela ganha com essa massificação, certo? Então a gente pode colocar exatamente como cultura de massa, esse exemplo que a gente deu, por exemplo, do carnaval, que saiu de grupos populares e se massificou, lógico, repetindo, atendendo a interesses, né, principalmente de uma indústria que ganha com isso, né, que fortalece essa cultura, mas que tem interesses econômicos por trás disso. Para deixar mais clara essa questão da indústria cultural, a gente vê principalmente no setor de produtos infantis, né, que, digamos assim, a gente não resiste ao apelo dos filhos para comprar determinados produtos. A gente vê exatamente a influência da indústria cultural por trás disso. Quer dizer, determinados desenhos animados, determinados personagens de quadrinho, de repente, por trás deles surgem diversos produtos, lógico, né, licenciados por determinados grupos que ganham com isso, e o consumo disso, a assimilação, a utilização disso pela maior parte da população é fomentado e alimentado pela indústria cultural. Então, eu acredito que isso faz com que vocês visualizem e assimilem melhor o que a gente chama aí de indústria cultural, certo? Bom, outro ponto que é importante nessa nossa disciplina, nesse nosso módulo, é trabalhar a questão da formação étnica do povo brasileiro. Quer dizer, o que é que a gente define como etnia? A gente define como etnia exatamente grupos que têm principalmente características de linguística, de religião e de hábito, de crença em comum. E a gente sabe que o Brasil ele não é formado por uma única etnia ou por uma única influência cultural. Nós tivemos aqui, na formação do povo brasileiro, diversos grupos étnicos que se uniram, certo, para formar o que hoje é a nação brasileira, o que hoje é a cultura brasileira. Lógico, o primeiro deles, digamos, são os indígenas, que já viviam aqui nessas nossas terras há milhares e milhares de anos, certo? Em seguida, lógico, os indígenas com suas culturas próprias, até porque a gente deve lembrar que normalmente a gente se refere à cultura indígena brasileira como sendo uma única cultura. E a gente sabe que há variação e muitas variações culturais entre os próprios indígenas. Então, mas existiam essas nações indígenas com suas culturas aqui, e chega depois os portugueses, né, os europeus portugueses, para colonizarem o Brasil. Então aí já existe uma primeira mistura de etnias, de culturas diferenciadas. A do português com a indígena, certo? Mas o Brasil é bem mais rico nisso. A gente sabe que, principalmente, com a escravidão, né, com a decisão dos portugueses de colonizar o Brasil utilizando mão de obra escrava,
vai chegar mais etnias, que seriam exatamente os grupos africanos escravizados e trazidos para o Brasil. E é bom lembrar que não é trazido para o Brasil apenas um grupo africano. Vieram africanos de várias de pontos diferentes da África, consequentemente, com etnias diferenciadas, ok? E além de portugueses, indígenas, né, e africanos, que são sempre os mais lembrados, né, os mais trazidos aí pelos livros, a gente deve lembrar que a partir principalmente do século XIX, houve mais massivamente a imigração de europeus para o Brasil, né, alimentada principalmente depois do fim do tráfico negreiro, né, que ficou proibido a vinda de mão de obra africana, e aí principalmente as elites brasileiras elas optaram por trazer, ao invés de valorizar o negro, né, como mão de obra livre, passaram a trazer imigrantes europeus. Por trás disso, digamos assim, existia um preconceito, aquela ideia de que trazendo brancos para cá, a sociedade brasileira iria evoluir, iria melhorar, né? Que é uma coisa, lógico, totalmente equivocada. Então, com essa tomada de decisão por parte das elites brasileiras de estimular a imigração, nós tivemos aqui no Brasil a chegada de imigrantes alemães, italianos principalmente, né? Suíços e de outras regiões da Europa. Então, isso traz com clareza para vocês que nós brasileiros, nós somos formados por muitas e muitas etnias diferenciadas. E lógico, a partir do momento que essas etnias diferenciadas vão convivendo dentro do espaço do território brasileiro, vai acontecendo, lógico, aquilo que a gente falou da interculturalidade, né? A miscigenação, lógico, faz também com que haja uma mistura de culturas, consequentemente. O Brasil é um país bastante mestiço, certo? Consequentemente, a gente tem uma cultura rica também por isso. Porque dentro da nossa cultura existe uma influência muito grande de diversas etnias que aqui vieram e que aqui convivem até hoje. Bem, então ficando claro aí essa contribuição de diversas etnias na formação da nossa cultura, digamos assim, a gente faz uma reflexão. E aí, qual é a identidade cultural do brasileiro, né? E essa reflexão, ela foi, digamos assim, uma preocupação também ao longo da nossa história, principalmente a partir da República, de muitos governantes brasileiros. O primeiro, digamos assim, que a gente pode destacar, que tentou buscar uma definição, né, uma clareza sobre qual seria a identidade brasileira, foi o governo Vargas, né? O governo Vargas, por exemplo, criou institutos como o Instituto Histórico Brasileiro, o IFAM, que era exatamente uma forma de tentar levantar, definir, né, o nosso patrimônio cultural, a nossa identidade. Ele estimulou, digamos assim, escritores a lançarem, pesquisarem livros sobre a cultura e a identidade brasileira, certo? Mas não ficou só, lógico, no governo Vargas. Ao longo do tempo também outros governantes estimularam essa tentativa de definir qual é a identidade brasileira. Lógico, o que aí é mais importante a gente ter claro é que o Brasil é um país vasto em termos de território. O Brasil é um país que teve na formação do seu povo a contribuição, né? E isso é muito bom, lógico, deve se vangloriar, a contribuição de diversos povos, ok? Consequentemente, isso faz com que dentro do território brasileiro haja variações culturais, certo? Isso pode, inclusive, servir para a gente fazer uma comparação com outras regiões, com outros países do mundo, que também têm diferenças étnicas, mas muitas vezes muito mais fortes do que aqui. Diferenças culturais que levam a conflitos, digamos assim. E a gente está assistindo recentemente no mundo inteiro regiões de países querendo buscando a sua independência, conflitos, povos que habitam a mesma região entrando em guerra civil, né, mortes e mortes. Aqui no Brasil, essas diferenças, digamos assim, as variações culturais, até agora não chegaram a esse ponto de gerar conflito étnico, e é lógico que a gente torce para que isso não aconteça. E lógico, é papel de vocês, enquanto técnico em eventos, que vão trabalhar muito com isso, com o povo brasileiro, com a cultura brasileira e com a variação cultural que existe dentro dela, saber lidar com isso, certo? No seu cotidiano profissional, e saber fazer proveito dessa diversidade cultural como matéria-prima rica, lógico, na profissão de vocês. Muito bem, então a gente encerra essa primeira unidade. Lógico que a apostila de vocês vai enriquecer muito mais o conhecimento, e na outra unidade a gente retoma alguns pontos necessários, digamos assim, para que fique mais ainda claro, certo, o conteúdo trabalhado até aqui. Então, um bom proveito para vocês e um abraço.